Oi gente, tô de volta com mais um vídeo do quadro Minha Primeira Suculenta e o assunto de hoje é substrato. Antes de começar a falar sobre substrato, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal que estão acompanhando aí os nossos vídeos. Eu gostaria da opinião de vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, deixa aí nos comentários. E já deixa aquele like para dar um apoio moral. Se você é novo no canal e gostar do nosso conteúdo, você se sinta convidado a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas a hora que ele vê que eu tô olhando, não vai não. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Esse daqui é o substrato que eu uso, ó. Vocês podem ver que ele é bem soltinho. Mas eu não vou passar receitinha ainda, né? Senão não teria vídeo. Eu vou falar um pouco para vocês do substrato que eu usava antes. Quando eu comecei a cultivar suculentas, eu tive muito problema até encontrar o substrato ideal. Porque assim, eu pesquisava tanto pesquisava vídeos e matérias falando sobre substrato e sempre o que me vinha era substrato para iniciantes, que era tipo uma parte de terra para uma parte de areia. E isso nunca foi suficiente para mim, eu tive muito problema, porque assim, ó, eu vou mostrar para vocês, esse daqui é um substrato, ó, feito dessa forma, e as minhas suculentas, elas não iam para frente, não conseguia desenvolver bem as suculentas, sempre minguadinhas. Eu vou mostrar um outro aqui que eu separei. Eu quase não tenho mais suculentas com esse substrato, ó. Essa daqui é uma delas, ó. Pode ver que é um substrato bastante duro, com meia parte de terra e meia parte de areia. Eu testei outras coisas, eu tentei colocar adubo nessa misturinha, tentei colocar carvão, coloquei também humus de minhoca e sempre compactava, ó, para vocês verem que é bem difícil, ó, de mexer nesse substrato, tá vendo? As suculentas, elas precisam de um substrato mais soltinho para que as raízes elas possam receber oxigênio, porque elas precisam de oxigênio, ó. Pode ver, esse aqui tá um pouco mais soltinho, tá vendo, ó? Esse afundou um pouco aqui, ó. Aí o que eu fiz? Essa suculenta não se desenvolvia. Aí eu decapitei. Não sabia se era o substrato ainda, mas as minhas suculentas não iam para frente. Justamente por isso, porque tudo que eu via sobre substrato para iniciantes era falando para usar meia parte de areia com terra. E eu não gostei da areia. Eu senti que a areia ela deixa um pouco de umidade a mais do que o que eu queria, sabe? E não estava dando nutriente suficiente para as minhas plantas, mesmo fazendo adubação. Eu coloquei adubo de vaca, coloquei adubo de galinha. Coloquei adubo químico e não funcionava, ó. Essa daqui agora ela tá se dando um pouco melhor, mas mesmo assim ela tá muito demorada, deve ter mais ou menos 1 ano que ela não sai disso daqui, tá? E aí eu resolvi fazer a troca de vaso, eu vou fazer aqui com vocês. Pesquisando, como eu não estava satisfeita, eu cheguei nesse substrato que foi bom, mas ainda não era o que eu queria, porque ele ainda estava muito compacto. Isso daqui, ó, é terra vegetal com palha de arroz carbonizada e humus de minhoca. Bem compactado. Algumas suculentas gostam desse tipo de solo mais compactado, tá? Por exemplo, essa Kalanchoe, ela tá maravilhosa. Eu posso usar basicamente qualquer substrato, desde que eu me lembre que a suculenta ela precisa de um substrato mais aerado para dar o oxigênio que ela precisa, e eu tenho que ficar de olho na rega, porque se for um substrato que retém muita umidade, eu vou ter que ter um espaço, um intervalo maior de uma rega para outra, né? Então eu posso observar isso. Um exemplo disso são essas suculentas aqui que eu separei da minha mãe, ó. Eu vou falar muito nesse vídeo, tá? Minha mãe usa, acho que esse substrato aqui que ela usou é um corretor de solo, que ele tem bastante matéria orgânica. E as suculentas dela vão muito bem, obrigada. Olha só que lindeza, gente.
Mas é aquela história, ficar de olho na rega, molha bastante até sair pelo furinho, mas você vai ter que ter um intervalo maior com relação à rega. Eu tô mostrando isso daqui para mostrar para vocês que não tem uma regra, tá? Que você vai testar as suas misturinhas e você vai usar a que mais te satisfez, né? A que você gostou mais, que deixa as suas plantas mais bonitas. Mas o que eu vou ensinar hoje é o substrato que eu uso, tá? Então é importante você lembrar que você precisa de um substrato mais aerado para a sua suculenta, mais soltinho para a sua suculenta. Outra dica importante sobre substrato é que quando a gente compra as suculentas no Garden, é interessante trocar a terra, tá? Ó, essa daqui eu não troquei, ela não está se desenvolvendo muito, porque às vezes a suculenta ela fica muito tempo no Garden, às vezes esse substrato já foi gasto por inteiro e a gente precisa trocar, a planta necessita trocar. Eu vou deixar o card com o vídeo que eu fiz, que a planta mostrando quando a planta precisa ser trocada de vaso, né? Então é interessante também esses substratos que vêm do Garden, geralmente eles retêm mais umidade, tá? Então vamos lá, eu testei o substrato de areia, né? Meia parte de areia com meia parte de terra e outras coisitas mais, e não gostei. Achei que não estava nutrindo as minhas suculentas. Eu testei o substrato de terra vegetal com palha de arroz, que também era meio-meio. Eu achei que a palha de arroz foi demais. E aí eu fui diminuindo. Mesmo assim, não estava nutrindo o suficiente as minhas suculentas. Aí o que eu fiz? Fui pesquisar mais. Então vamos para a receitinha, né? Esse daqui é o substrato que eu estou usando atualmente, que é bem soltinho e que eu acho que está fazendo um bem danado para as suculentas. Até então, esse foi o melhor substrato que eu já usei, tá? Minha unha tá até meio pretinha, gente, porque eu já tava plantando ali. Ó, gente, que bem soltinho, ele tá um pouco úmido. O ideal para o substrato para suculenta, independente da mistura que você faça, é que ele tenha essa textura, ó, que ele fique soltinho. Quando você aperta, que ele tá meio úmido, se ele ficar a bolinha na sua mão, se ele grudar, muito provavelmente ele vai reter muita água para sua suculenta, não vai ser o ideal. O ideal é que ele fique soltinho. Então vamos lá, eu vi vários vídeos ensinando a usar o Carolina Soil. Muita gente usa o Carolina puro. E aí eu troquei tudo que eu estava usando aqui por Carolina puro. Só que aqui em Brasília é muito seco e estava secando muito rápido. Eu tinha que molhar praticamente todo dia, então não deu certo. Então eu pensei com os meus botões, né? Tá secando muito rápido, então eu preciso de um pouco mais de umidade. O que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu misturei o Carolina Soil com terra vegetal. Pode ser terra adubada, pode ser o que for que você tiver aí. Eu costumo falar que eu uso o que eu tenho em casa, tá? E o que eu tenho na maioria das vezes é Carolina Soil e terra vegetal. E aí eu ainda tenho um pouco de palha de arroz carbonizada, dependendo da minha necessidade eu misturo um pouquinho da palha de arroz carbonizada. Então eu precisava de um substrato que não secasse tão rápido, mas que não segurasse muita umidade. Então o que eu fiz? Eu misturei o Carolina Soil com terra vegetal. Eu uso meio a meio. Quando eu tenho humus de minhoca eu uso um pouquinho. Quando eu tenho adubo de galinha eu uso um pouquinho. E quando eu tenho palha de arroz eu uso um pouquinho. Mas se eu não tenho, eu sempre misturo só esses dois ingredientes, tá? Carolina Soil e terra vegetal. Eu não uso mais areia, porque no início eu tive muito problema com a areia. A areia, ela dá mais facilidade para ter doença, tipo nematóide, tipo eu acho que favorece mais o aparecimento de cochonilhas. Então o que tem dado muito certo aqui para mim é esse substrato, tá? Ah, mas você não coloca adubo. Eu faço adubação química e às vezes eu faço adubação orgânica. No momento que eu tenho mais usado é isso daqui. Nem sempre eu tenho adubo orgânico para colocar na hora, às vezes eu coloco depois. Então assim, tem funcionado aqui para mim porque ele retém um pouco de umidade, mas não exageradamente. E ele deixa as raízes respirarem, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Olha, gente, esse vaso aqui, ó, é essa misturinha, ó. Não tá tão soltinho porque as raízes já ocuparam, ó. Mas ele é bem soltinho, tá? Descobri que eu preciso vou até pegar outro exemplo que eu preciso replantar esse porque as raízes já ocuparam tudo.
Vou colocar um flash aqui, porque já tá ficando escuro. Ó, veja bem, essa daqui é a minha Milky Way, que tá divinamente linda. E eu usei só esses dois ingredientes, tá? Terra vegetal e Carolina Soil. Ó, bem soltinho. Quando eu molho, ele retém bastante a umidade, mas ele seca também rápido, assim, não é um substrato que vai ficar 2 dias encharcado. Eu vou molhar ele hoje, minha planta vai absorver a água, lá para amanhã ou depois ele tá sequinho de novo, então dificulta para a planta morrer de podridão, né? Muita gente usa só o Carolina. Eu uso só o Carolina para berçários, eu não misturo, porque o Carolina ele é bem soltinho, ele é ideal para berçários. Olha que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, terra com areia. Não estava dando certo, gente. Ó, quase nem tem raiz, ó. É uma suculenta que era para ter bastante raiz, porque ela tá nesse vaso há muito tempo. Então eu vou replantar ele no meu substrato novo. Importante ter furos para drenagem, tá? Fiz uma sujeirinha básica. Eu vou fazer um fundo aqui, ó. Já mexi nas minhas raízes. Vou fazer um fundo ali no vaso e vou preencher com substrato. É bom que esse meu vaso vai ficar estilo bonsai. Eu adoro suculentas estilo bonsai. Lembrando que não é bonsai, porque o bonsai ele tem todo um conceito, tá? Que eu não vou explicar isso agora. Preenchi tudo aqui. Vou dar uma apertadinha, porque o Carolina é fofinho, ele me permite dar uma apertadinha. Então ficou assim, gente, ó. O meu vaso, olha que coisa fofa. Pra dar pra ver melhor, ficou estilo bonsai. Recapitulando, as suculentas precisam de um substrato leve, que não acumule muita umidade. Essa é a receita que eu uso, mas você vai descobrir a sua e você vai pesquisar e pegar bastante dicas de outros substratos, mas essa receitinha é a que eu uso aqui, tá? Se você testar e der certo, já deixa aí pra gente. Deixa seu like e compartilha com os amigos. Lembrando que se você tem poucas suculentas, você pode comprar o substrato já pronto nas floriculturas e gardens, que é mais fácil se você não quer comprar um saco grande ou fazer misturinhas, tá? Mas essa daqui é a receitinha que dá certo pra mim. Deixem as dúvidas e dicas nos comentários. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro e que não tenha ficado assim muito extenso e espero que não tenha ficado um assunto complicado, mas esse foi o vídeo de hoje. Beijos e até o próximo vídeo.